Então, vamos iniciar hoje nosso 6º dia do plano Dominando a Mente de 7 dias. Então, amanhã é o nosso último dia, finalizamos ele. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe na leitura desse devocional, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, para que a gente traga essa palavra para o nosso coração, que o Senhor nos conduza por toda essa rotina da prosperidade, nos acompanhe ao longo do nosso dia. Pedimos a presença do Espírito Santo de Deus. E o título dela é Verdadeiro ou Falso? Dentro da nossa cabeça existem vozes que às vezes nos leva a pensar sempre na pior das hipóteses. Muitas vezes esse pensamento envolve uma mentira que faz com que a gente tenha medo do que pode acontecer. Ele é conhecido por interter este medo mais do que deveria. Então, muitas vezes eu não sei se vocês já ouviram, tem um estudo que fala que, se eu não me engano, 95% das coisas que a gente se preocupa que vai acontecer não acontecem, né? Então, muitas vezes a gente alimenta medos de coisas que vão acontecer que nem chegam a acontecer. E aqui a autora desse texto, ela chama Cindy, né? Então é ela que traz essa reflexão. E ela diz: me encontro indo em direção a um caminho nada saudável dentro da minha mente, no segundo em que as circunstâncias não desejadas se apresentam. Mas só porque coisas ruins podem acontecer não significa que elas acontecerão. Se você se encontra sendo atraída por esse tipo de tradição mental tóxica, vamos mudar isso. Uma fortaleza espiritual é um padrão de pensamento prejudicial porque se baseia na falsidade. Fortalezas podem vir de vários lugares, nossos arredores, outras pessoas e, claro, as forças das trevas direcionadas por nosso inimigo espiritual. Eles afetam nossos sentimentos, respostas e liberdade. Enquanto uma fortaleza nos tempos antigos significa manter os inimigos do lado de fora. As forças do mal querem erigir uma fortaleza para prevenir os padrões de pensamentos negativos de sair das nossas mentes. Eles trabalham incansavelmente fazendo com que seja vital que aprendamos como resistir às forças das trevas. Se está se perguntando quais fortalezas estão na sua vida, simplesmente se questione o seguinte: qual a negatividade que tem um marco na minha vida? Poderia ser amargura, preocupações, orgulho ou medo. Se é feio e você não gosta, as chances são que seja uma fortaleza. Uma vez que reconhecê-la, encontre uma palavra que diz o contrário e lute contra. E é muito do que a gente trabalha, né, no nosso processo de ressignificação das crenças. Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz de controlar as finanças, não é capaz de ganhar mais, não se sente merecedora, de maneira até inconsciente, de receber tudo que Deus tem para nos proporcionar. E às vezes a gente fica contando essa mentira diariamente para nós, né? Então é uma guerra espiritual para a gente reivindicar a verdade e a paz em nossas mentes. Não podemos facilitar nosso caminho espiritual durante a guerra, devemos usar nossa maior arma, a palavra de Deus. Então sempre lembrar na verdade de Deus. Se acreditar que não é amado ou querido, resista à mentira proclamando: eu sou co-herdeiro de Cristo. Fui escolhido por Deus e adotado como sua filha. Dizer a verdade é a parte fácil. Vivê-la requer prática. Então, falar, verbalizar, não é que é fácil, né? Mas é mais tranquilo.
O desafiador é sentir isso como uma verdade e viver isso. Você pode até não sentir que é verdade, mas é. Diga até que você sinta. E quando sentir, continue dizendo, porque faz parte da sua luta nessa guerra. Então é a gente fazer com intensidade, pelo tempo necessário. Não é falar as palavras positivas sobre o que a gente pensa de maneira negativa uma vez, mas é todos os dias fazer as nossas afirmações, visualizar isso como verdade, até que isso se torne realidade na nossa vida. E você está armada para essa luta? As forças espirituais das trevas estão sempre à espreita, comprometidas à sua causa de tornar nossas vidas miseráveis. As crenças ficam ali, só olhando. Até quando ela vai aguentar? Até quando ela vai se manter positiva? Até quando ela vai conseguir entregar a vida a Deus todos os dias? Então a gente precisa pedir para Deus perseverança, disciplina. Agarre a couraça da justiça, o glorioso escudo da fé, a toda poderosa espada do Espírito e o capacete poderoso da salvação. Todo o tempo estando lá, com os pés equipados do Evangelho da paz. E mantenha sua posição, sem mais fortalezas negativas durante a sua vigia. Você consegue, porque Deus tem você. E agora a gente pode orar. Jesus, estou em uma luta. Eu sinto. Estou lutando para quebrar mentiras que acreditei por tempo demais. Estou lutando para não acreditar em novas mentiras. E sei que não posso avançar sobre essas fortalezas em seu poder. Me ajude a entender como lutar. Me ajude a escolher as palavras que seu Espírito fala na minha mente. Me ajude a ganhar essa guerra e encontrar a paz que você quer trazer para cada cantinho dos meus pensamentos. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Deus, por nos lembrar da sua verdade, que somos herdeira do Senhor. Em João 10, capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham uma vida e tenham em abundância. Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida abundante. Ele já criou tudo, Ele deixou tudo disponível para nós. A gente precisa lembrar disso diariamente. Pedir ajuda do Espírito Santo para que a gente lute contra essas forças espirituais, acreditando verdadeiramente que sim, nós somos merecedoras de uma vida abundante, uma vida próspera. E entender qual que é o nosso propósito aqui. E agora a gente vai entrar na nossa oração guiada. Aqui é um lugar seguro. Convide o Senhor para esse momento de oração. Peça a Ele que silencie todas as distrações. Respira fundo. Suspira. Coloca um sorriso no seu rosto. Agora a gente vai agradecer a Deus pela nossa vida, por tudo que Ele tem feito. Pedir perdão. Orar intercedendo pela vida de alguém especial. Entregar as nossas preocupações a Deus e no final profetizar palavras de prosperidade para a nossa vida. Palavras positivas, visualizar o nosso dia feliz e encerrar nossa rotina para que a gente possa iniciar o nosso dia. Em Salmos capítulo 8, versículos de 3 a 4 diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleces, que é o homem, que dele tu lembres, e o filho do homem que o visites. Cada vez que olhamos para o céu, vemos lembretes do poder criativo de Deus. Obras dos seus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes. Olha quanto Deus criou. E eu penso, Ele é o Criador, Ele criou tudo. Ele nos criou. E se Ele nos fez semelhante a Ele, e se também somos co-criadores,
nós podemos sim criar uma nova realidade, baseado na vontade dele. Então vamos agradecer agora. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada pela possibilidade de acordar, abrir os nossos olhos, respirar. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde. Obrigada, Deus, por ter um lar para poder dormir. Obrigada por ter alimento em nossa geladeira. Que o Senhor cultive no nosso coração esse sentimento verdadeiro de gratidão, de entender que nós acordamos diariamente com tudo de mais valioso, com coisas que não tem dinheiro no mundo que possa pagar. Quanto que vale, né? A vida da nossa família, poder falar, sentir. Quanto que vale o nosso lar, a nossa fé. Então que a gente lembre e cultive desse pensamento diariamente. Obrigada por ser tão bom, Senhor misericordioso, santo. Responder as nossas perguntas, ouvir o nosso clamor. Que o Senhor nos perdoe por às vezes a gente não ter fé o suficiente para acreditar na sua palavra, para acreditar em tudo que o Senhor tem proporcionado. Que a gente possa perdoar quem nos tem ofendido, que o Senhor nos livre de todas as tentações, nos proteja do mal. Queremos também, Senhor, orar, intercedendo pela vida de alguém especial. E agora você pode colocar essa pessoa em intenção, pense nela, visualize bênçãos para a vida dela, profetize palavras de cura, renovo, transformação. Eu vou ficar em silêncio e vou te dar um minutinho para você orar, intercedendo pela vida de uma pessoa especial para você. Pode fazer isso agora. Visualize essa pessoa feliz, sorrindo, tudo o que você deseja para a vida dela sendo concretizado. Que o Senhor traga renovo, cura, coloque a sua mão milagrosa sobre todas essas pessoas que necessitam de ti. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Olha só o que a gente acabou de fazer, né? Orar um pelos outros para serdes curados. Pare e pense agora sobre o que você precisa que Deus faça na sua vida. Ao final da nossa rotina, eu quero compartilhar com vocês um testemunho que aconteceu ontem. E que eu aconselho é que a gente busque Deus de todo o nosso coração. E nessa hora de súplica, de entrega, que você consiga quebrantar verdadeiramente o seu coração. E às vezes, se você não consegue fazer isso, né? Aqui nesse minuto que a gente dá, na hora que finalizar a rotina, coloque um louvor, se ajoelhe, quebrante o seu coração e ore, porque Deus, Ele nos ouve e Ele responde a todas as nossas orações. Ele é o nosso Pai e Ele não nos abandona. Ele conhece o seu coração, Ele conhece todos os seus desafios e Ele quer te ajudar. Ele quer te carregar no colo. Ele quer te dar uma vida abundante. Mas a gente precisa que você entregue a Ele todos os seus problemas. E em troca, Ele dá a paz dele. Eu vou ficar em silêncio, você pode estender suas mãos e entregar a Ele todos os seus desafios, tudo que você precisa de um direcionamento, todos os seus planos, desejos, sonhos. Pode fazer isso agora.
Deus, não a nossa vontade, mas a tua vontade seja feita. Isso é fácil de dizer, mas tão difícil de viver. Por isso peço a tua ajuda. Perdoe-nos por não confiar em ti e em teus planos para a nossa vida. Alinhe a minha vontade com a tua, para que elas sejam parecidas. Em nome de Jesus, amém. E agora você pode sentir a presença de Deus, acreditar na palavra dele, na única verdade, nele que morreu por nós, nos deu salvação. E você pode afirmar essas palavras para o seu dia. Eu confio na sabedoria de Deus para guiar cada passo do meu dia. Deus, nós estamos abertas e receptivas a todas as bênçãos que o Senhor tem para nós hoje. Os nossos pensamentos estão prontos para ser moldados pelo Senhor e precisamos de Ti e acreditamos nessa ressignificação de todas as crenças e limitações, transformando os nossos pensamentos negativos em pensamentos positivos. Como é bom conseguir ressignificar as nossas crenças. Obrigada, Deus, por todas as oportunidades que o Senhor coloca em nosso caminho. Como é bom ter uma vida próspera e abundante. Que o Senhor coloque as pessoas certas na nossa frente, as palavras certas na nossa boca, que haja luz no nosso pensar, luz no nosso falar e luz no nosso sentir. Que Deus abençoe a nossa quarta-feira e nos vemos amanhã.